Hello boys, hello girls, how are you? Todos bem? Todos com saúde? E aí, acharam a atividade fácil? Tranquila, né? Então, estamos aqui reunidos para corrigir a atividade 30. Bom, vamos lá, aqui estão as respostas, né? Mas eu prefiro falar com vocês olhando a atividade, porque você falar sem a gente ver fica meio complicado. Então, essa aqui foi a atividade. Começamos a falar dos adjetivos. Bom, a gente sabe que adjetivo é a palavra que qualifica, né? Dá uma qualidade, que pode ser boa ou pode ser ruim. Em português, os adjetivos combinam com os substantivos. Se for masculino, o adjetivo fica no masculino. Se for feminino, fica no feminino. Se for no plural, no singular, né? Em inglês é diferente. A gente chama de adjetivo em inglês de uma palavra invariável. O que isso quer dizer? Que ela não varia. Ela é daquele mesmo jeito. Eu posso falar de masculino, feminino, plural ou singular, que o adjetivo não muda, né? Outra coisa que é diferente. Em português a gente fala carro bonito, fala professora experiente, velha, sei lá, né? Em inglês é diferente, a gente não fala primeiro o substantivo para depois falar o adjetivo. A gente primeiro fala o adjetivo e depois o substantivo. Então, aqui eu tenho incêndios, substantivos, florestais, a qualidade. Áreas, substantivo, naturais. Águas, brasileiras. Vila, antiga. Só que na hora de escrever, não pode obedecer essa sequência. Primeiro eu tenho que falar o adjetivo, florestais, para depois falar de incêndio. A resposta, então, daqui ficou como? Forest, fires. Aqui embaixo, natural areas, depois Brazilian waters e old village, tá? Ficou desse jeito. Reparou que não tem plural? Eu estou falando aqui de florestais, forest. Estou falando de naturais, natural, né? Então, os adjetivos não flexionam em nem número, singular e plural, e nem gênero masculino e feminino, ok? Tá. Aí vem essa daqui. Isso aqui é uma questão que fala uma reunião, né, que teve lá na Organização das Nações Unidas, que propõe que todos esses países, são 193 países, que eles assinassem um tratado, né, que tudo isso aqui vai acontecer até 2030. Então, essas são as propostas em português e inglês. E eu pedi para vocês relacionarem. Só que, por exemplo, você vê aqui, ó, essa palavrinha, no poverty. Então, essa palavra poverty quer dizer pobreza. Hunger, hung é fome, né? E aí depois, health, saúde. Então, mesmo que você não tenha conhecimento de todas as palavras, vocês procuram em cada sentença dessa aqui, em cada proposta dessa aí, uma palavra que você conhece. Aqui, ó, peace and justice. É só você relacionar, então, colocar nesses parênteses os números. Então, os números ficaram assim, ó, 9, 12, 16, 8, 4, 5, 7, 13, 6, 14, 3, 15, 2, 10, 11, 17 e 1. 1 foi a última, né? E aí, esse foi o exercício sobre as Nações Unidas. Como tornar sua casa sustentável? Hoje em dia a gente está falando muito disso, né? De sustentável, de sustentabilidade. E aí, quais são as maneiras que você coloca a sua casa sustentável? Reduzir o consumo de água e energia, porque você está preservando, né? Os recursos naturais que a gente tem, diminuir o consumo de descartável, porque a gente sabe que esses utensílios descartáveis, eles
não desmancham, né? Então, esse copinho de café que a gente usa, esse copinho de refrigerante, se você jogar no lugar errado, vai ficar ali e não vai sumir. Como se fosse um copinho de papelão, ele some, né? Com o tempo, ele vai sumir. Agora, esse descartável, não. Então, isso daqui, ó, se ele for mal descartado, né? Se for jogado no chão, então vai ser um grande problema que vai trazer para o meio ambiente, né? Reaproveite as embalagens, porque a embalagem, como é uma coisa que não desfaz com facilidade, então você aproveita de outra maneira, né? Por exemplo, você pode colocar um pratinho para não deixar a água do vaso vazar, né? Do vaso de planta, né? E aí a gente tem que é, tentar reaproveitar as coisas para não jogar tudo no lixo. Para você ter uma pequena horta em casa, né? Para quê? Para você aproveitar o lixo orgânico, você pode fazer adubo, e aí, ao invés de você jogar a casca de legumes, né, no lixo, você faz um adubo, ou você pode reaproveitar fazendo doce, né? Então, é uma maneira de você jogar menos lixo fora. E manter plantas nos ambientes, que a gente sabe que a planta diminui a poluição, né? Então, aqui são as 5 maneiras que você pode usar, né, para você ter uma casa sustentável. Let's do everything possible to reduce our impact in the environment. It depends on you, né? Então, aqui a gente tem que fazer todas as coisas possíveis para reduzir o nosso impacto no meio ambiente, que a gente sabe que o ser humano, ele causa impacto sempre, né? Porque a gente faz as coisas de uma maneira que a gente não se preocupa com o meio ambiente. Aí, isso aqui são as 5 maneiras, né, em inglês, e aqui a gente botou em português, ok? Bom, e aí essa semana a gente está falando de. Estamos falando essa semana disso daqui. Comparativo e superlativo, né? Bom, comparativo e superlativo existe em português. Existem 3 comparativos, mas a gente vai prestar mais atenção no comparativo de superioridade. Superioridade, o comparativo de superioridade por exemplo, eu sou mais alta do que a minha irmã. Eu moro numa cidade mais populosa do que você. O meu carro é mais veloz, mais barato, mais caro do que o seu, tá? E aí, isso é que é comparativo de superioridade. E o superlativo? Superlativo é super, né? Esse é o carro mais caro da loja, você está vestindo o vestido mais bonito, é, você é a mais bonita da sala. E aí, tudo que a gente fala de superlativo é o mais, né? E aí, na hora que a gente fala disso daqui, de comparativo e superlativo, em inglês a gente leva em consideração o número de sílabas. E para falar de número de sílabas, a gente considera o número de vogais que nós pronunciamos, tá? Então, aqui eu até coloquei uma listinha, ó. Aqui tem vários adjetivos. Vários adjetivos de uma sílaba. Todos aqui têm uma sílaba. Porque você repara, ó, que só tem uma vogal. Ó, cold, ó, big e hot, ó, calm. Essa aqui que é uma palavra maior, né? Strong, só tem a letra O, né? A vogal O. E aí só tem uma sílaba. Então, a gente considera número de sílabas em inglês de maneira diferente que em português, né? Em português a gente tem uma língua silábica. Então, as palavras são formadas por casaizinhos, né? E aí você forma uma palavra. Em inglês, a gente conta o número de sílabas de outro jeito. Então, eu só vou me preocupar com as vogais. Se você só pronuncia uma vogal, é porque só tem uma sílaba, né? Simples, não tem dificuldade. Aqui,
Ah, mas essa palavra aqui tem duas vogais, ó. Nice, tem a letra I e a letra E. Safe tem a letra A e a letra E. Large tem a letra A e a letra E, né? As vogais. Só que nós não pronunciamos a vogal final, né? Então aqui é nice, safe, large. Então todas essas palavrinhas aqui, apesar de terem duas vogais, como a gente não pronuncia o E final, então elas são consideradas de uma sílaba somente, tá? Ou então, quando você tem duas vogais, umazinha do lado da outra, ó. Ah, é número de vogal? Tem uma e tem outra, sim, mas elas estão juntinhas. A partir do momento que elas estão juntinhas, considero uma vogal só. Então, sweet, uma vogal, good, uma, poor, uma, weak, uma também, tá? Agora, quando eu vejo uma palavra assim, ó, beautiful, expensive, attractive, difficult, interesting, a gente vê uma opção de vogal. Então eu sei que essa aqui não tem uma só, tem mais de uma. Isso é que vocês precisam saber, se só tem uma ou mais de uma vogal, tá? E aí, de acordo com a situação, você pode usar, você usa more than sempre quando você está falando de comparativo, né? Então eu digo mais bonito do que, more beautiful than. É aqui, vou pegar os exemplos que tem aqui. Mais caro do que, more expensive than. Mais difícil do que, more difficult than. Mais interessante do que, more interesting than. Então, quando eu falo de adjetivos grandes, é simples. Eu uso more than. Agora, quando eu falo de adjetivo de uma sílaba só, aí vai ter diferença. Na maioria, a gente acrescenta er than, tipo, winter is colder than spring. Generally, women are weaker than men, tá? Então, se o adjetivo é pequenininho, eu aumento ele, eu acrescento o er than para colocar mais do que, né? Quando ele tem consoante, vogal, consoante tônico, tipo hot, consoante T, vogal O, H, né? Consoante, vogal, consoante. Na hora que eu vou acrescentar o R, antes eu dobro a letra T. Então fica today is hotter than yesterday. Sempre que você tiver consoante, vogal, consoante, você vai fazer isso. Então, se o adjetivo só tem uma vogal, você vai ter que ver, ele é consoante, vogal, consoante? Não. Ah, então tudo bem, eu não vou acrescentar, não vou dobrar essa última consoante, eu só vou acrescentar como aconteceu aqui no Colder, né? E aí, no caso de consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante. Se o adjetivo terminar em Y, toda vez que isso acontecer, o Y sai, dá lugar ao I, porque é o som dele, né? Por exemplo, feliz, happy, o som é de I. Aí você tira o Y, né? E transforma no som da vogal e acrescenta IR dela. Então, toda vez que terminar em Y, você vai fazer isso. Tira o Y e IR dela, tá? Então, são essas as regrinhas que a gente fala. A frase está aqui, ó. This song is happier than the first one. Esta canção é mais alegre do que a primeira. Essas são as regrinhas. Só que tem dois adjetivos que não usam essa regrinha, que são esses dois aqui, ó. Good e bad. Good tem uma sílaba só que a palavra que determina o comparativo de superioridade de good é better than. O comparativo de superioridade de bad é worse than. Então, essas palavrinhas aqui, ó, elas vão aparecer porque esses dois adjetivos não seguem as regrinhas dos outros adjetivos. Se não for good e bad,
você vai fazer do jeito que está lá em cima com as regrinhas. Agora, se aparecer good ou bad, aí você esquece a regrinha e usa essas duas palavrinhas aqui, better than e worse than, tá? Depois a gente fala de superlativo. Superlativo é o que eu falei para vocês, é o mais bonito, o mais interessante, o mais legal, o mais, o mais, o mais. E aí, ó, a gente começa, aí você vai considerar a mesma coisa. Número de sílabas. Ah, mas agora eu já sei esse negócio de número de sílabas. É fácil, eu não tenho nenhuma dificuldade. E aí, quando o adjetivo é grande e tem uma porção de vogais, né? Aí a gente vai e usa the most, que é o mais. Aqui tem um exemplo, important. The USA is the most important country in the world. Então, ó, important é um adjetivo com mais de uma sílaba. Então, eu não vou aumentar esse adjetivo, eu vou usar essas palavrinhas aqui, né, separadas, the most. Então, toda vez que o adjetivo é grande, eu vou usar the most no superlativo. Então, eu digo the most beautiful, the most interesting, the most attractive, the most difficult, né? Tudo isso aí vai usar the most, porque eu estou falando de um adjetivo grande, com mais de uma sílaba. Se ele tiver uma sílaba só, aí para eu dizer, por exemplo, aqui fevereiro, né? Fevereiro, o adjetivo é short. Ó, short só tem uma vogal, certo? Então, ele não é consoante, vogal, consoante, sempre do final para o início. Ele não é consoante, vogal, consoante. Então, para colocar esse adjetivo no superlativo, eu uso o mais curto, o menor, né? E aí fica February is the shortest month in the year. Outro exemplo, cool. Cool quer dizer uma sílaba só, ó, cool, né? Legal. Então ficou this film is the coolest I've ever watched. Este é o filme mais legal que eu já assisti. Então, toda vez que você tiver adjetivo de uma sílaba apenas, você vai colocar de, o adjetivo adicionado de EST. Se for consoante, vogal, consoante, aqui de novo, hot, tá aqui, ó, consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante T. Então, summer is the hottest station of all. O verão é a estação mais quente de todas. Aqui, adjetivos terminados em Y, a mesma coisa. Eu vou eliminar o Y e vou acrescentar IST. Exemplo, Friday is the happiest day in the week. Sexta-feira é o melhor dia da semana, tá? Tá vendo? As regrinhas são as mesmas. A gente vai considerar as mesmas coisas. Se tem mais de uma sílaba, se tem uma sílaba apenas. Se for CVC, dobra. Se não for CVC, só acrescenta. Se terminou em Y, tira o Y e acrescenta. Agora, o que muda é o pedacinho que você vai acrescentar. De uma hora é ER, IER, then, ou então de EST, de IEST. São as mesmas regras. São os mesmos quesitos. Para você fazer isso, vai fazer no outro também. A diferença vai ser o finalzinho. E com relação a good, bad, é a mesma coisa. Ó, quando eu tenho good, o superlativo é the best. Quando eu tenho bad, o superlativo é the worst. The best é o melhor, the worst é o pior, tá? E aqui tem 2 vídeos para vocês assistirem, falando do comparativo de superioridade e falando do superlativo, tá? Semana que vem nós vamos fazer exercício sobre isso daí, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Bye bye, see you next week. Kisses.